O assunto, quando aparece Venezuela, fica todo mundo bem impressionado, principalmente depois que saiu o referendo, né, com aprovação de 95%, inclusive, dos eleitores que escolheram, né, a anexação do território de Essequibo, na Guiana, e esse tem sido um assunto. Ontem, ao participar do seu Fala com o Nicolás, né, com Maduro, ele tem uma live que ele faz, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu um recado aos Estados Unidos nessa história. Ele falou, olha, saiam daqui, vocês não têm nada a ver com isso. Deixem a Guiana e a Venezuela resolverem o assunto. Ele comentou uma declaração do porta-voz do Departamento dos Estados Unidos sobre o referendo realizado no último domingo. E aí ele criticou os inimigos estrangeiros que querem causar dano ao país e manchar o resultado do referendo. Vamos ouvir o que ele disse. Sin discursos guerreristas, el Acuerdo de Ginebra, único instrumento legal. Así lo aprobó el pueblo de Venezuela y así lo vamos a hacer valer. Al Acuerdo de Ginebra para un acuerdo diplomático, justo, satisfactorio para las partes y amistoso, como son las líneas del derecho internacional. Así que Estados Unidos de Norteamérica, te aconsejo, lejos de aquí, deja que Guyana y Venezuela en paz resolvamos este asunto. Fuera de aquí. Fora daqui, Josias, o recado de Nicolás Maduro para os Estados Unidos. Como é que você analisa aí esse recado aos Estados Unidos? Ontem, quando o assunto do referendo foi divulgado, né, todo mundo começa a questionar o que Nicolás Maduro fará com esse resultado nas mãos. E uma preocupação, inclusive, da comunidade internacional com a expectativa do que ele poderá fazer. O Maduro está adotando o comportamento típico dele, né? Ele faz essa contraposição com os Estados Unidos, que é o Yankee do Norte, o inimigo tradicional da Venezuela, e faz isso meses depois de ter celebrado um acordo, do qual participou, inclusive, os Estados Unidos, que previa a reabertura do mercado americano para o petróleo e para minérios venezuelanos, desde que a Venezuela realizasse eleições críveis, confiáveis, eleições presidenciais no ano que vem. Mas o Maduro, embora o seu representante neste acordo tenha concordado ali com as normas gerais, ele manteve a inelegibilidade da Maria Corina, que é a principal oposicionista, que foi, inclusive, posicionada dessa maneira numa prévia realizada na Venezuela. Ela é hoje a candidata mais competitiva, adversária do Nicolás Maduro, que é eterno candidato à reeleição, né? Então, esse comportamento todo é um comportamento que tem um viés eleitoral. O Maduro não tem nada a oferecer, senão esse teatro que utiliza um território que é reivindicado pela Venezuela desde o século XIX, essa área do Essequibo, que é muito rica em petróleo, em ouro, em diamantes, e ele, então, tenta unificar o país à sua volta, tendo como mote a criação, a fabricação de um inimigo externo, né? E o Maduro, nesse momento, exibe uma dupla personalidade, porque mais relevante para ele do que as preocupações da Casa Branca são as preocupações do Palácio do Planalto. O Lula é o tradicional aliado da Venezuela, trata o Nicolás Maduro com uma deferência que ele, inclusive, não merece, tendo em vista que se trata de um ditador, de um autocrata, mas o Palácio do Planalto, o governo brasileiro, Itamaraty, fizeram chegar ao Maduro um recado muito nítido, que não consideram adequado que o resultado deste referendo seja utilizado para mobilizar uma aventura militar da Venezuela na Guiana. Então, o governo brasileiro foi muito claro, foi muito explícito nos bastidores em relação a esta mensagem que foi transmitida ao Nicolás Maduro. E a mensagem que veio de lá para cá, de Caracas para Brasília, foi no sentido de que não há esse risco, de que a Venezuela não
não fará nenhuma incursão militar na Guiana, que apenas está renovando uma reivindicação histórica do povo venezuelano, que considera ter direito sobre essa área, que hoje é controlada pela Guiana. Então, ele ostenta, como disse, dupla personalidade. Em público, ele dirige esses arroubos aos Estados Unidos, fora daqui, não se metam, e nos subterrâneos manda dizer ao Brasil que fique tranquilo, porque não há o risco de uma intervenção da Venezuela, uma intervenção militar na Guiana. Se isso ocorresse, seria uma tragédia, porque o Lula, que se esforçou tanto desde que assumiu o Palácio do Planalto para se converter em mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia, depois tentou fazer a sua voz soar no conflito entre Israel e Hamas. Agora, o Lula permitir que surja no seu quintal uma guerra regional entre Venezuela e Guiana seria um flagelo, um fracasso para um líder político como Lula, que se pretende líder regional. E, de fato, o Lula, se compararmos com o que veio antes dele, tem uma preocupação com a política externa, tem autoridade, tem liderança sobre personagens como o Maduro, não há nenhuma dúvida. Então, ele precisa exercer essa liderança para evitar esse conflito. Agora, estamos convivendo com essa dupla personalidade do Nicolás Maduro. E o personagem não é confiável. Então, embora o governo brasileiro receba essa mensagem de que não há risco de a Venezuela invadir a Guiana no limite, o Brasil fica sempre, Brasília, a diplomacia e o Palácio do Planalto ficam com o pé atrás. Por isso estão mandando tanques lá para a divisa do Brasil com a Venezuela e com a Guiana. Agora, por hora, a mensagem que chegou de Caracas para Brasília é de que não há esse risco de uma ação militar, de que o plebiscito resulte numa ação militar. Então, resta cruzar os dedos, Fabiola. Ô, Josias, então, você diz isso, né, que esse recado que foi recebido, essa informação que você tem. Agora, as pessoas estão comentando esse envio de 20 blindados para a fronteira, né? Foram 20 blindados que foram enviados para a fronteira com a Venezuela, veículos do modelo Guaicurus, que vão sair do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. E eles vão ficar no quartel do Exército em Boa Vista. A Polícia Federal também reforçou a presença já lá na região. O ministro da Defesa, o José Múcio, ele disse que essa operação já estava planejada para o combate ao garimpo ilegal, mas as unidades blindadas também poderão ser usadas para garantir a segurança na região. É coincidência, então? Já estava planejado isso? O Brasil, ou esses blindados enviados para lá, tem algum objetivo, hein, Josias? Só os descuidados acreditam em coincidências, né, Fabiola? Você sabe que a grande teoria dos militares é de que se você deseja a paz, você deve se preparar para a guerra. Então, isso aí faz parte da estratégia militar, né? Se você tem ali uma atmosfera eletrificada na vizinhança do Brasil, você manda lá para lá uns tanques, uns soldados a mais. Na semana passada já tinham mandado lá um contingente de 60 soldados, que é nada, né? Para essa zona de fronteira. Agora mandam uns tanques, como que a sinalizar, olha, estamos atentos ao que está acontecendo e não ficaremos passivos diante de uma eventual escalada. Agora, o argumento do Ministério da Defesa de que isso já estava programado, de que é preciso combater o crime organizado ali na zona de fronteira, ele poderia ser levado mais a sério, né? Porque, de fato, o crime organizado, sobretudo durante o governo Bolsonaro, pintou o sete na floresta amazônica, naquela região de fronteira, né? A bandidagem passando de um lado para o outro, o crime organizado prevalecendo sobre os órgãos de controle do governo em relação à exploração ilegal de madeira, ao tráfico de drogas. Então, seria conveniente que as Forças Armadas brasileiras exercessem, de fato, essa sua atribuição constitucional